Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o tema socioemocional, autorregulação, autogestão. E o que é, que autorrelação e autogestão quer nos dizer? Ou o que isto significa? É a capacidade de regular com sucesso as próprias emoções, os pensamentos e os comportamentos em diferentes situações, administrando com eficiência o estresse, controlando os impulsos e motivando a si mesmo. Esta é uma capacidade importante para trabalhar os objetivos pessoais e acadêmicos. Para que a gente possa estar compreendendo melhor, segue 2 vídeos bastante explicativos que vai nos explicar um pouquinho sobre a autorregulação e a autogestão. Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a autorregulação das crianças, essa habilidade que todos nós temos de conseguir nos acalmarmos, voltarmos para um eixo de equilíbrio depois que a gente passa por alguma situação que deixa a gente mais nervoso, mais ansioso, passa por uma questão que realmente meio que desequilibra a gente e a gente tem essa capacidade, essa condição interna de voltarmos para um eixo de tranquilidade, para conseguir serenar. E eu acredito que essa capacidade da autorregulação a gente está sempre conseguindo ao longo da vida aprimorar e melhorar, evoluir nesse aspecto. Mas como a maior parte das coisas da nossa vida, das nossas habilidades, das nossas funções, a autorregulação também tem a sua base de organização, de estruturação lá nas experiências primárias da infância. Então é muito importante que a gente preste atenção se essa condição da autorregulação está encontrando um ambiente favorável, um contexto favorável para ser desenvolvida, para ser estruturada aos pouquinhos diante das experiências que a criança vai vivendo no seu dia a dia, experiências de frustração, de sono, de cansaço, de excesso de estimulação. Todas essas experiências, em maior ou menor grau, vai depender do contexto da criança, vai desregular a criança, vai fazer com que ela realmente passe por uma situação mais estressante e depois tenha que tomar meio que um caminho da autorregulação para conseguir se acalmar novamente. E tem questões que a gente precisa realmente prestar atenção para estar sempre atento para cuidar, para poder garantir que elas estejam sendo nutridas, que elas estejam sendo promovidas de uma forma efetiva e com certa regularidade. Então, por exemplo, a dieta da criança é algo fundamental. A gente pensa que a dieta vai influenciar muitas vezes só na questão nutricional, no crescimento físico, na saúde física, mas não. A dieta, não é uma dieta, por exemplo, rica em consumo de açúcar, excesso de açúcar, ela favorece para que essa criança não tenha uma condição muito boa de se autorregular, porque o açúcar ele ativa muito o sistema nervoso e pode realmente ser uma barreira importante que a criança vai encontrar, o organismo, a fisiologia da criança vai encontrar no caminho que ela vai precisar pegar de volta para a autorregulação e vai ter esse obstáculo aí do excesso de açúcar na sua dieta, fazendo com que ela tenha essa dificuldade de se autorregular. Uma outra questão muito importante também é o sono. Presta atenção como é que está a qualidade do sono dessa criança. A gente sabe que os pequenos, eles estão em desenvolvimento e o sono ele é fundamental para garantir não só o desenvolvimento físico, promover a saúde, mas também a questão dos aprendizados para você assimilar, para você organizar aquilo que você vivenciou durante o dia. É muito importante que a gente tenha esse sono garantido de uma forma quantitativa e qualitativa para a criança. Então preste atenção se a criança está tendo muita dificuldade de se autorregular, está com um comportamento muito inquieto de uma forma sistemática. Preste atenção também nessa questão do sono, dá uma olhadinha e vê se pode melhorar. E uma outra coisa que também a gente tem que estar sempre de olho e monitorando, e encontrando a dosagem mais ideal, mais equilibrada, é a questão das tecnologias. De novo elas, não é?
Realmente é um desafio a gente conseguir manejar todo esse universo tecnológico diante das crianças, que ficam realmente muito encantadas, porque é uma condição viciante, hipnotizante, e é preciso prestar atenção, sim, não só por uma questão que eu já venho falando aqui tantas vezes, do desenvolvimento da linguagem, que pode impactar negativamente, no desenvolvimento infantil, na questão comportamental, também, porque o excesso de tecnologia gera excesso de estimulação e fora as questões adjacentes a isso, porque uma criança que está excessivamente acessando, tendo uma relação íntima e constante com a tecnologia, ela fatalmente vai estar pegando esse tempo que ela teria de brincar livre, de brincar de uma forma criativa, concreta, interagir, vai ser meio que roubado em função da tecnologia. Então, essa condição de excesso de estimulação, de excesso de tecnologia, principalmente à noite, porque acaba realmente também podendo influenciar na condição da indução do sono e na qualidade do sono, e aí também um outro fator que eu já citei em relação a esse processo da autorregulação. Então, presta muita atenção a esses 3 fatores, estejam sempre atentos e cuidando disso, da dieta da criança, se for necessário, é sempre interessante, consulta um profissional da área, um nutricionista infantil, cuida da questão do sono. Existem hoje pessoas que trabalham, que dão orientações profissionais específicos para essa área da ciência do sono, e também o acesso à tecnologia. Vamos monitorar, dosar, equilibrar, porque a gente está tratando de seres em formação em diversos aspectos, e essa questão da autorregulação, gente, ela é muito importante para o desenvolvimento socioemocional, até para a recorrência das birras, que eu sempre falo, a birra é um comportamento natural da criança pequenininha, principalmente aos 2, 3 anos, é um comportamento que a criança tem de uma forma natural, que vai acontecer em função das situações que ela se depara e ainda não sabe muito se conter nem expressar de uma outra forma que não seja nessa explosão através da birra. Então, essa questão da autorregulação, ela vai influenciar diretamente, fortemente nessa capacidade da criança ir reduzindo e amenizando esses processos de birra, tá? Então, vale a pena, para que a gente possa ficar atento, vale a pena cuidar, atentar em relação a esses aspectos, pedir ajuda quando for necessário, um profissional, para que isso seja sempre organizado em prol do desenvolvimento da criança como um todo, um desenvolvimento integral, sadio e consciente. O vídeo de hoje foi esse. Lembrem de avaliar, inscrevam-se no canal se são novos por aqui, e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Um abraço, grata pela atenção. Tchau, tchau. A autogestão está relacionada a uma tendência das pessoas a serem mais autônomas, disciplinadas, eficientes e orientadas para seus objetivos. Por causa disso, são capazes de manejar e organizar as suas próprias responsabilidades e compromissos. Essa macrocompetência é essencial para estabelecer e cumprir metas, agir de forma responsável e cidadã, realizar projetos e superar desafios que a vida, no mundo contemporâneo, apresenta no cotidiano de todos nós, como a realização de múltiplas tarefas simultaneamente. O mais interessante sobre a autogestão, assim como as outras macrocompetências, é que ela pode ser aprendida, ou seja, todos podem desenvolvê-la. Mas que características compõem a autogestão? E como elas se apresentam quando desenvolvemos projetos? A macrocompetência autogestão é composta pelas competências de responsabilidade, organização, foco, persistência e determinação. Vamos nos aprofundar em cada uma delas. Responsabilidade é a capacidade de cuidarmos da realização de nossas tarefas, cumprindo os compromissos que assumimos, mesmo quando é difícil para nós. Para isso, é necessário uma postura de comprometimento com o todo, para além de nossos interesses individuais.
Organização é a competência para coordenar seu tempo em relação às suas atividades, bem como se planejar para o futuro. Ter foco, por sua vez, consiste em conseguir selecionar e direcionar toda a nossa atenção apenas aos estímulos que julgamos importantes para a realização da tarefa com a qual estamos envolvidos, evitando distrações. Persistência é a capacidade de se esforçar para completar tarefas sem procrastinar ou desistir quando obstáculos aparecem. E, por fim, a determinação se relaciona a conseguir estabelecer objetivos claros e ter ambição e motivação para executá-los, ou seja, se entregar plenamente ao que é preciso para conseguir realizar as tarefas ou projetos, não se limitando a fazer apenas o mínimo que se espera. Todas essas competências são extremamente relevantes no planejamento e execução de projetos, tanto no âmbito profissional, para se dedicar às tarefas do dia ou traçar um plano de carreira, quanto na vida pessoal, em situações como planejar uma viagem ou mesmo uma festa. Assim, a autogestão é uma qualidade indispensável para que em todas as áreas da vida possamos identificar nossos objetivos e, sobretudo, alcançá-los.